Peculato. A gente ouve essa palavra o tempo todo nos jornais, né? Quase sempre ligada a alguma história de corrupção, desvio de verba. Mas o que ela significa de verdade, na prática, segundo a lei? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, de um jeito bem direto. Para começar, vamos imaginar uma situação. Pensa que um órgão público compra um laptop novinho em folha para um funcionário trabalhar. O dinheiro para pagar esse computador saiu do bolso de todo mundo, certo? Mas o laptop nunca aparece na repartição, some. E aí, o que aconteceu com ele? A resposta para essa pergunta está na definição de peculato. Então, para a gente descobrir o paradeiro desse laptop imaginário, a gente precisa ir direto na fonte, na definição que a própria lei dá para esse crime. Traduzindo do juridiquês, peculato acontece quando um servidor público usa o próprio cargo para pegar para si ou dar um sumiço em algum bem que ele deveria estar cuidando. O ponto-chave aqui é a expressão em razão do cargo, ou seja, a posição dele foi o que deu a chance, o acesso àquele bem. E essa definição não é da boca para fora, não. Ela vem direto do nosso Código Penal, lá no artigo 312. O texto é bem claro, né? Fala em apropriar-se ou desviar um bem que a pessoa tem posse por causa da função que exerce. E a consequência disso? Bom, não é pouca coisa. A pena para essa forma principal do crime é de reclusão, de 2 a 12 anos e ainda tem multa. Isso já mostra o piso que a lei coloca nessa quebra de confiança. O próprio artigo 312 já nos dá uma pista. Ele fala em duas ações, apropriar e desviar. À primeira vista, podem até parecer a mesma coisa, mas para a lei existe uma diferença, sabia? Embora, no fim das contas, a pena para as duas seja a mesmíssima. A diferença está no destino que a pessoa dá para a coisa. Na apropriação, o funcionário age como se fosse o dono. Ele pega o laptop e usa como se fosse dele. Já no desvio, ele dá um fim diferente do que deveria, tipo entregar o computador para um parente. O resultado final é o mesmo. O bem público se perdeu. Mas calma, não para por aí. A lei é esperta e já previu outras situações que também são consideradas peculato. Existem outras duas formas bem importantes. A primeira é o chamado peculato furto. Aqui, o funcionário não tinha posse direta do bem, mas ele se aproveita de alguma facilidade do cargo para conseguir pegar. E a segunda é o peculato mediante erro de outrem. Essa acontece quando o servidor recebe alguma coisa por engano no trabalho e, ao invés de corrigir o erro, ele simplesmente fica com o bem para si. Até agora, a gente só falou de ações de propósito com intenção. Mas e se o problema acontece por puro descuido, por negligência? A lei também pensa nisso. É aí que entra o peculato culposo. Lembra do nosso exemplo? Imagina que o funcionário responsável pelo estoque esquece a porta aberta. Aí vem uma outra pessoa, entra e leva os laptops. Ele não roubou, mas o descuido dele abriu a porta para o crime acontecer. E essa modalidade, a culposa, tem uma particularidade bem interessante na lei. Se o funcionário negligente reparar o dano, ou seja, devolver o valor do prejuízo antes da sentença final do juiz, a punição dele é extinta. É uma chance de consertar o erro que só existe nesse caso específico. Bom, é óbvio que o mundo mudou, a tecnologia avançou e os crimes também se modernizaram. O peculato não ficou limitado a objetos físicos. Ele também foi para o mundo digital. O artigo 313-A do Código Penal criou o peculato eletrônico. Aqui, o crime não é pegar um objeto, mas sim manipular informação. É inserir dados falsos num sistema do governo para conseguir alguma vantagem que não deveria. Um exemplo clássico seria um funcionário que cria um beneficiário fantasma num programa social, alguém que não existe, e desvia os pagamentos para uma conta pessoal. O bem desviado não é um laptop, é dinheiro digital, mas o crime e o prejuízo são bem reais. Olhando para esse resumo, a gente consegue ver uma diferença bem clara nas penas. As formas intencionais do crime, seja pegar para si, desviar, furtar com a ajuda do cargo ou a fraude digital, todas têm penas bem pesadas, de reclusão. Já o crime por descuido, o culposo, tem uma pena bem mais leve, de detenção. Depois de entender os tipos e as penas, fica uma pergunta no ar, né? Afinal, por que esse crime é tão relevante? Qual é a verdadeira essência dele? E a resposta para isso começa com uma ideia que parece simples, mas que é muito poderosa. Peculato não é só um roubo como qualquer outro, é algo mais profundo. A verdadeira alma do peculato é a traição. O funcionário público está ali numa posição de confiança que a sociedade deu a ele para cuidar do que é de todo mundo. Quando ele usa esse poder para benefício próprio, ele não está só desviando um bem, ele está quebrando essa confiança que é a base de tudo.
Então, para a gente amarrar tudo, é um crime que só funcionário público comete, pode ser com intenção ou por descuido e vai do mundo físico ao digital. Mas o mais importante, o coração do crime é a violação do dever de ser leal e honesto com a coisa pública. E para a gente terminar, fica a reflexão. Apesar do peculato causar um prejuízo material, um rombo no dinheiro público, será que o crime é só sobre isso? Ou será que o dano mais grave, o mais difícil de consertar, é aquele contra a confiança que a sociedade deposita em quem deveria servi-la? A lei pune a perda do bem, mas talvez, no fundo, o que ela mais quer proteger é a própria integridade da função pública.